Pai Celestial, eu venho hoje diante da Tua presença com um coração que busca compreender o mistério profundo das Tuas palavras, em Romanos 8:28. Senhor, quando leio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, confesso que nem sempre consigo enxergar essa verdade com clareza. Mas hoje, neste momento, eu escolho crer, escolho confiar, escolho descansar nessa promessa que atravessa séculos e continua viva, pulsante e transformadora. Deus, eu reconheço que há momentos em minha vida onde a dor parece gritar mais alto que a esperança. Momentos onde olho ao meu redor e não consigo ver sentido no caos. Circunstâncias que parecem destruir em vez de construir. Perdas que parecem roubar em vez de acrescentar. E é justamente nesses momentos, Pai, que preciso lembrar. Tu não desperdiças nada. Senhor Jesus, Tu que transformaste uma cruz em salvação, uma tumba em ressurreição. Eu oro para que transformes também cada ferida da minha história em testemunho de Tua glória. Que cada lágrima que derramei se torne semente de vitória. Que cada noite de angústia seja seguida pela manhã de júbilo que Tu prometeste. Pai, eu declaro hoje que nada na minha vida aconteceu por acaso. Aquela porta que se fechou e me fez chorar, Tu estavas ali preparando uma porta melhor. Aquele relacionamento que terminou e despedaçou o meu coração. Tu estavas ali, me protegendo de algo que eu não podia ver. Aquele emprego que perdi e me deixou desesperado. Tu estavas ali, redirecionando meus passos para o lugar onde eu deveria estar. Senhor, me ensina a enxergar com os olhos da fé e não apenas com os olhos naturais. Me mostra que quando olho apenas para as circunstâncias, vejo apenas fragmentos. Mas quando olho através da Tua palavra, vejo o quadro completo. Vejo o propósito. Vejo o design. Vejo Tua mão de artista transformando até mesmo o mais feio em belo. E neste momento eu quero trazer diante de Ti cada situação que ainda não compreendo. Aquele problema de saúde que surgiu do nada. Aquela traição que nunca imaginei sofrer. Aquela dificuldade financeira que parece não ter fim. Aquela injustiça que me deixou marcado. Senhor, eu coloco tudo isso aos Teus pés. Não porque entendo, mas porque confio. Deus Todo-Poderoso, Tu és o mestre em fazer milagres com as ruínas. Tu pegas os pedaços quebrados da nossa vida e crias mosaicos de esperança. Tu transformas o vale de lágrimas em manancial de bênçãos. Tu fazes brotar jardins nos desertos mais áridos da nossa jornada. E eu creio, Pai, que Tu estás fazendo isso agora mesmo, em minha vida. Eu oro pelos que estão assistindo esta oração e se sentem no meio de uma tempestade. Senhor, fala ao coração deles agora. Mostra que Tu não apenas acalmas as tempestades, mas também ensinas Teus filhos a dançar na chuva. Revela que não há tempestade que dure para sempre, quando Tu estás no comando do barco. Pai, eu creio que até mesmo os meus erros, aqueles que me envergonham quando lembro, Tu podes usar para o meu bem. Aquele momento de fraqueza que me fez cair, Tu usaste para me ensinar humildade e dependência de Ti. Aquela decisão precipitada que tomei, Tu usaste para me mostrar a importância de buscar Tua direção. Aquela vez que falhei miseravelmente, Tu usaste para me preparar para não falhar, quando realmente importasse. Senhor Jesus, Tu és o exemplo perfeito dessa verdade. O que parecia ser a maior tragédia da história, Tua morte na cruz, foi na verdade o maior triunfo de todos os tempos. O que o inimigo planejou para mal, Tu transformaste no plano de salvação da humanidade. E se Tu fizeste isso com a cruz, eu creio que podes fazer com qualquer situação da minha vida. Deus, eu oro especialmente por aqueles que perderam pessoas amadas. Senhor, só Tu podes pegar a dor insuportável da ausência e transformá-la em combustível para viver com mais propósito. Só Tu podes fazer com que a memória daqueles que partiram nos inspire a viver melhor, a amar mais, a aproveitar cada momento. Só Tu, Senhor, podes fazer isso. Pai Celestial, me ajuda a não desperdiçar meus desertos. Me ensina que há maná até no lugar árido. Me mostra que há lições no silêncio. Me revela que há crescimento na escassez. Porque eu sei, Senhor, que Tu não me levas aos desertos para me destruir, mas para me preparar
para as terras prometidas que virão. E neste momento eu faço uma escolha, consciente de confiar. Mesmo quando não vejo o caminho, confio que tu vês. Mesmo quando não entendo teus métodos, confio que tu entendes tudo. Mesmo quando não sinto tua presença, confio que tu nunca me abandonaste. Porque Romanos 8:28 não diz que tudo é bom, mas que tudo coopera para o bem. Me mostra que há diferença entre as coisas serem boas e as coisas cooperarem para o bem. O câncer não é bom, mas tu podes usá-lo para fortalecer fé. A traição não é boa, mas tu podes usá-la para me libertar de relacionamentos tóxicos. A crise financeira não é boa, mas tu podes usá-la para me ensinar a depender mais de ti do que do dinheiro. Deus, eu oro por aqueles que estão no meio de uma batalha judicial injusta. Senhor, lembra-lhes que José foi injustamente preso, mas aquela prisão era o caminho para o palácio. Mostra-lhes que tu és o juiz supremo e que nenhuma sentença humana pode anular teus planos. Fortalece-os para resistir com integridade, sabendo que tu estás trabalhando nos bastidores. Pai, eu oro por aqueles que estão enfrentando doenças graves. Senhor, tu que és o médico dos médicos, opera a cura onde os homens dizem ser impossível. Mas também dá a graça de aceitar quando tua resposta é diferente da nossa oração, sabendo que até mesmo na doença, tu podes manifestar tua glória e nos aproximar mais de ti. Declaração. Eu declaro hoje que minha história não termina nas provações. Cada desafio é apenas um capítulo, não o livro inteiro. Cada dificuldade é apenas uma página, não a história completa. E eu creio, Pai, que tu estás escrevendo um final glorioso, mesmo que agora eu esteja nos capítulos mais difíceis. Senhor, me dá paciência para esperar o desdobrar dos teus planos, porque sei que muitas vezes só conseguimos ver que tudo cooperou para o bem quando olhamos para trás, quando finalmente conectamos os pontos, quando percebemos que aquilo que parecia nos desviar estava, na verdade, nos conduzindo. Deus Todo-Poderoso, eu oro por aqueles que estão desempregados há meses. Senhor, transforma essa espera em preparação. Usa esse tempo para desenvolver neles habilidades novas. Abre portas que eles nem imaginavam existir. E faz com que, quando olharem para trás, vejam que esse período difícil foi necessário para chegar onde tu queres que estejam. Pai, eu oro por aqueles cujos sonhos morreram. Senhor, tu és o Deus da ressurreição. Tu que ressuscitaste Lázaro, podes ressuscitar sonhos mortos. Ou melhor ainda, podes dar sonhos novos, mais alinhados com teu propósito, mais grandiosos do que poderíamos imaginar. Mostra-lhes que o fim de um sonho pode ser o começo de um milagre. Senhor Jesus, me ensina a ver as crises como oportunidades de crescimento. Me ajuda a entender que músculos só crescem sob resistência, que diamantes só se formam sob pressão, que ouro só é purificado no fogo e que teus filhos só amadurecem através das provações que enfrentam com fé. Deus, eu declaro que sou chamado segundo o teu propósito. Não estou aqui por acidente, não nasci por casualidade, não atravesso o que atravesso sem razão. Tu me chamaste, tu me escolheste, tu tens um propósito específico para minha vida e por isso eu posso ter certeza absoluta de que todas as coisas cooperam para o bem. Pai Celestial, me dá sabedoria para cooperar com o que tu estás fazendo, porque eu percebo que há uma diferença entre apenas passar por provações e aprender com elas, entre simplesmente sofrer e ser transformado pelo sofrimento. Me ajuda a não desperdiçar nenhuma dor, mas extrair dela todo o crescimento possível. Senhor, eu oro por aqueles que foram abandonados, por pessoas em quem confiavam. Mostra-lhes que quando pessoas saem, é porque tu estás fazendo espaço para as pessoas certas entrarem. Revela-lhes que tu nunca abandonas e que às vezes o maior presente é descobrir quem realmente importa. Cura as feridas do abandono. Ensina-os que tu és fiel quando todos falharem. Deus, eu creio que estás tecendo uma tapeçaria linda com os fios da minha vida. Alguns fios são brilhantes e coloridos, as alegrias, as vitórias, os momentos felizes. Outros fios são escuros e ásperos, as perdas, as dores, os desafios. Mas sei que tu precisas de ambos para criar a obra-prima que será minha história. Pai,
eu oro agora por aqueles que estão enfrentando crises no casamento. Senhor, tu que fizeste o milagre em Caná, podes fazer milagres também nos relacionamentos, que parecem mortos. Usa essa crise para quebrar orgulhos, para ensinar perdão verdadeiro, para reconstruir sobre alicerces mais sólidos. E se for da tua vontade que o relacionamento termine, dá a graça de aceitar e mostra que há vida abundante depois da separação. Deus, eu clamo por aqueles que estão lidando com vícios e dependências. Senhor, tu és o libertador. Usa até mesmo as quedas para ensinar sobre tua graça, que é suficiente. Transforma cada recaída em aprendizado sobre gatilhos e fraquezas e faz com que a luta contra o vício se torne o testemunho mais poderoso de libertação que alguém já viu. Senhor Jesus, eu oro por aqueles que foram abusados no passado. Pai, só tu podes pegar as feridas mais profundas da alma e transformá-las em fonte de compaixão pelos outros. Só tu podes fazer com que sobreviventes se tornem guerreiros. Só tu podes transformar vítimas em vencedores. Cura as memórias traumáticas e mostra que nem mesmo o pior mal que sofreram pode impedir teus propósitos de bem. Deus Todo-Poderoso, me ensina a celebrar até mesmo nos tempos de provação. Me ajuda a entender que a alegria não é a ausência de problemas, mas presença de ti no meio deles. Me mostra que posso chorar e ainda assim confiar, que posso sentir dor e ainda assim ter esperança, que posso estar no vale e ainda assim louvar. ênfase, Pai, eu declaro que Tu és especialista em reviravoltas. Tu transformaste a vara de Moisés em instrumento de milagres. Tu usaste uma funda e 5 pedras para derrotar um gigante. Tu alimentaste multidões com 5 pães e 2 peixes. Tu transformaste pescadores em pescadores de homens. E eu creio que podes pegar o pouco que tenho e multiplicar para a Tua glória. Senhor, eu oro por aqueles que estão sendo perseguidos por causa da fé. Mostra-lhes que cada insulto é uma coroa sendo preparada, que cada perda por amor a Ti é um tesouro sendo acumulado no céu, que cada sofrimento injusto os aproxima mais da semelhança de Cristo e que a igreja sempre cresceu mais forte sob perseguição. Deus, me ajuda a não ter medo do processo, porque sei que a borboleta precisa lutar para sair do casulo. E essa luta é o que fortalece suas asas. Sei que o pintinho precisa quebrar a casca sozinho, para desenvolver força. E sei que eu também preciso atravessar processos difíceis para me tornar quem Tu me chamaste para ser. Pai Celestial, eu oro por aqueles que estão enfrentando calúnias e difamação. Senhor, defende a causa deles quando não puderem se defender. Limpa o nome deles no tempo certo e usa até mesmo a injustiça da mentira para desenvolver neles um caráter tão íntegro que a verdade se torne inegável. Faz como fizeste com José, que os mesmos que o acusaram tenham que reconhecer Tua mão sobre ele. Senhor Jesus, eu creio que Tu estás transformando até mesmo minhas ansiedades, aquela preocupação constante que me rouba o sono. Tu a usas para me ensinar a orar sem cessar. Aquele medo do futuro que me paralisa, Tu o usas para me ensinar a viver um dia de cada vez. Aquela angústia que sinto, Tu a transformas em empatia pelos que sofrem. Deus, eu oro por aqueles que perderam a fé temporariamente. Senhor, mostra-lhes que dúvidas são parte da jornada e não o fim dela. Que Tomé duvidou e Tu não o rejeitaste. Que Jó questionou e Tu não o abandonaste. Que Davi passou por vales e ainda assim voltou a louvar. Reconstrói a fé deles tijolo por tijolo, experiência por experiência. Pai, eu declaro que até mesmo o meu temperamento difícil Tu podes usar. Aquela teimosia que tanto me atrapalha, Tu a transformas em perseverança quando direcionada corretamente. Aquela sensibilidade excessiva que me faz sofrer, Tu a transformas em capacidade de amar profundamente. Aquele perfeccionismo que me frustra, Tu o usas para buscar excelência no que faço. Senhor, eu oro por aqueles que estão cuidando de familiares doentes. Dá-lhes forças quando acharem que não aguentam mais um dia. Mostra-lhes que cada gesto de cuidado é adoração a Ti. Transforma o cansaço em compaixão, a frustração em paciência, o desgaste em amor sacrificial. E recompensa-os de formas que nem imaginam. Deus Todo-Poderoso, me ensina que cooperar para o bem não significa que tudo ficará como eu planejei. Significa que tudo contribuirá para meu crescimento
minha maturidade, meu propósito. Que teus planos são maiores que meus sonhos. Que teu bem é mais profundo que minha definição de bom. Que tua perspectiva eterna supera minha visão limitada. Pai Celestial, eu oro por aqueles que estão no meio de processos judiciais intermináveis. Senhor, dá-lhes paciência sobrenatural para esperar pela justiça. Protege-os de amargura e desejo de vingança. E mostra-lhes que, enquanto esperam pelo veredicto humano, já têm o veredicto divino a seu favor. Que o processo todo os ensine sobre teu caráter de juiz justo. Senhor Jesus, eu creio que estás usando até mesmo meus fracassos profissionais. Aquele projeto que deu errado, tu o usaste para me ensinar humildade. Aquela promoção que não veio, tu me poupaste de responsabilidades que me destruiriam. Aquele negócio que faliu, tu me direcionaste para a verdadeira vocação. Nada foi desperdício, tudo foi escola. Declaração final. Deus, eu declaro que sou obra das tuas mãos e que tu não deixas obras inacabadas. O que começaste em mim completarás. As promessas que fizeste, cumprirás. O propósito que plantaste se manifestará. E no tempo certo tudo fará sentido. Todo quebra-cabeça se completará. Toda dúvida será respondida. E quando eu estiver diante de ti, Pai, eu quero poder dizer: valeu a pena confiar, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada espera, valeu a pena cada dor. Porque agora vejo claramente que todas as coisas cooperaram para o bem. Encerramento poderoso, em nome poderoso de Jesus Cristo. Eu selo esta oração com fé inabalável em Romanos 8:28. Amém e amém.